Olá, pessoal! Vamos dar continuidade às nossas aulas. Então, hoje nós já falamos de matemática. Agora nós vamos falar sobre história. Vamos falar sobre a herança dos imigrantes. Bom, nós já falamos sobre a herança dos povos africanos, dos portugueses, dos índios, e hoje nós vamos descobrir quem eram os imigrantes, tá bom? Então, vamos pegar o nosso livro de história, na página 18, Herança dos Imigrantes, e vamos descobrir, não é? Conversar com o professor, né? Conversar não vai dar, porque não tem como a gente conversar. Mas vamos escutar o que a professora tem para falar sobre os imigrantes. Vocês estão vendo aqui essa imagem? Quantas pessoas estão aqui, ó, no porto? Antigamente aqui era o porto. Então, várias pessoas, esses aqui são os imigrantes. Então, lá na página 19, os imigrantes. Além de indígenas portugueses e africanos, a população brasileira foi composta de povos vindos de diversas partes do mundo. Então, os imigrantes vieram de outros países, vieram de várias partes do mundo. Alemães, espanhóis, italianos, poloneses e ucranianos, sírios, libaneses, japoneses e tantos outros que se estabeleceram no Brasil em diferentes momentos da nossa história. Esses grupos são chamados de imigrantes, pois são compostos de pessoas que passam a morar em um país diferente daquele onde nasceram. Então, eles vieram de outros países para quê? Para criar uma vida nova no nosso país, aqui no Brasil. Para eles terem uma nova vida aqui. Por quê? Alguns países desses aqui estavam em guerra na época que eles vieram para o Brasil. E vários outros problemas de doenças. Então, eles vieram, eles imigraram para um outro país. Vieram tentar o quê? Fazer riqueza, tentar uma vida nova no nosso país. Inicialmente, as primeiras famílias foram para a região sul do país, onde formaram colônias. Então, onde tem o quê? As colônias japonesas, as colônias italianas, né? As colônias portuguesas. No sul, lá em Curitiba, tem uma colônia alemã, muito legal. Lá em Santa Felicidade, é uma cidadezinha. Pomerode é uma cidadezinha do sul também, que tem muitos alemães vieram para essa cidade, tá bom? Então vamos lá, continuando. Com a abolição da escravidão em 1888, o número de imigrantes aumentou. A maioria deles foi trabalhar nas fazendas de café, substituindo o trabalho dos escravizados. Então, os escravos, né, com a libertação dos escravos, foi o quê? Precisava de emprego, né? Precisava de gente trabalhando nas fazendas. Então, com a chegada desses imigrantes, onde eles foram trabalhar? Nas fazendas de café. Alguns vieram com dinheirinho, montaram algum comércio, mas outros não. Outros vieram realmente tentar uma vida nova aqui no nosso país. Então, vamos lá, para a página 18. Continua falando sobre os imigrantes. Leia o texto a respeito dos imigrantes que vieram morar no Brasil. Você já ouviu falar de alguém que é descendente de algum povo? Descendente de algum povo é o quê? Ele, né? O avô dele, vou dar um exemplo para vocês, ó. O meu avô, ele era imigrante. Ele veio de Portugal para cá, para o Brasil, tentar uma nova vida. Então, ele chegou aqui no Brasil, ele trabalhou num moinho. Desse moinho, ele juntou o dinheiro e começou a ter o quê? Padarias. Então, ele era o quê? Um imigrante. Ele veio tentar uma nova vida, tá bom? E tenho certeza que algum de vocês aí conhece algum imigrante, alguém que venha tentar a vida aqui no Brasil. Até mesmo tem um bisavô, uma bisavó, né? Que tem aí essa história, ou já ouviram falar nessa história.
Os pais do meu pai nasceram na Síria, um país que fica na Ásia, a muitos quilômetros de distância daqui. Há mais de 90 anos, eles embarcaram em um navio, um navio, e demoraram 30 dias para chegar. Meus avós maternos nasceram aqui no Brasil. Minha bisavó veio de Portugal, viu que eu falei para vocês? Ó, a bisavó aqui na história veio da onde? De Portugal. E o meu bisavô do Líbano. No Brasil, essas misturas de nacionalidades são muito comuns, devido ao grande número de imigrantes. Então, aqui no Brasil tem um grande número de imigrantes. Em São Paulo tem, deixa eu ver outro lugar, que tem muitos imigrantes. Em Manaus tem uma colônia japonesa, de alguns japoneses que vieram também para lá, né? São Paulo, então, tem muitos imigrantes, ó, libaneses, tem imigrantes italianos, tem um bairro italiano em São Paulo, tem imigrantes também japoneses, tem um bairro de japoneses em São Paulo. Então, São Paulo, então, assim de imigrantes, tem muitos imigrantes. Em pouco tempo, essas famílias foram se misturando com brasileiros e com outros imigrantes do mundo inteiro. Era um tal de casamento de português com índio, italiano com árabe, espanhol com japonês, armênio com alemão. E assim nasciam brasileiros com origens bem diversas. Então, eu vou explicar para vocês. Ó, o meu avô, que veio de Portugal, casou com a minha avó, que era brasileira. Então, ó, já misturou, não é? Ele português e era brasileira. Já misturou. Então, aqui mostra que quando os imigrantes, né, vieram para o nosso país, eles acabaram se misturando à nossa população, tá bom? Então, ó, lá na página 21 tem atividade para vocês estarem fazendo sobre os imigrantes, tá bom? Então, nós vamos, né? Nós lemos aí a página 19. Vocês vão fazer novamente a leitura da 19. Vamos fazer a leitura da página 20 e vocês irão fazer a atividade da página 21. Então, essa aqui foi a nossa atividade de história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E até amanhã com a nossa próxima aula, tá bom? Ó, um super beijo e até amanhã, hein?